Olá, pessoas! Tudo bem? Neste vídeo, então, em 5 passos, eu vou te ajudar a entender o que é a psicoterapia e como ela funciona, certo? Então, se você quiser saber como isso tudo acontece, só continuar assistindo o vídeo. Então, para começar, eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga, neuropsicanalista clínica e youtuber de neuropsicanálise. E a gente vai falar, então, sobre a terapia em 5 passos, né? Eu fiquei pensando em organizar, tem muitas formas de a gente falar sobre isso, tá? Mas eu fiquei pensando em organizar de uma maneira que faça sentido para quem vai me ouvir, né? E para ficar claro também para vocês aí, e não só demandar de tudo que precisa, né? Então, escolhi 5 passos, então vamos começar, né? O primeiro passo da psicoterapia, obviamente, consiste na escolha do profissional, né? De você escolher um profissional que você se identifique, que faça sentido para você, que você se conecte de alguma forma, né? E que você, de alguma maneira, faça sentido mesmo, sabe? Aquela escolha daquele profissional, né? Esse seria, então, o primeiro passo, a escolha do profissional, bem importante, tá? O segundo passo é o setting terapêutico. O que é o setting terapêutico, né? No modo mais convencional de atendimento, seria literalmente a sala de atendimento, a sala que o profissional vai te atender, né? No caso aqui do online, eu atendo, por exemplo, nesse mesmo lugar que eu gravo, né? Então, o meu setting terapêutico dentro do online é esse aqui. Vai mudar em algum momento, porque eu vou mudar de casa, enfim, mas, em geral, esse é o setting terapêutico, né? E a importância do setting terapêutico num atendimento é a acolhida do paciente naquele lugar, é a estabilidade desse setting, né? Ou seja, se o profissional fica mudando muito de lugar de atendimento, causa uma estranheza no emocional desse paciente. Sempre que a gente fala de qualquer efeito dentro do ambiente terapêutico, a gente está falando muito mais do efeito emocional do que do efeito racional, tá? Então, é muito, muito importante a gente entender isso, assim. Então, o setting terapêutico, quanto menos você muda, melhor é o resultado para aquela pessoa que você está atendendo, porque traz um suporte emocional, uma estabilidade emocional. Essa estabilidade que faz o efeito que a terapia, um dos efeitos que a terapia precisa, né, para que ela tenha efeito, tá bom? A psicoterapia, pelo menos, eu tô falando aqui da psicoterapia, né? Então, essa seria a importância do setting terapêutico e o que é o setting terapêutico. O terceiro passo seria o vínculo com o psicoterapeuta. Esse vínculo não é assim que você vai se apaixonar pelo psicoterapeuta, ou que o psicoterapeuta vai se apaixonar por você, e nem vai ser um vínculo de amizade, nem vai ser uma broderagem, não é isso, tá? O vínculo terapêutico nada mais é do que você, de alguma maneira, se conectar com aquela pessoa que está ali te atendendo, não no sentido de criar um relacionamento afetivo íntimo, por assim dizer, né? Mas no sentido de que você possa, de alguma maneira, confiar naquela pessoa. Esse vínculo, ele não vem pronto, tá? Ele é uma construção. Então, ele vai acontecendo conforme esse psicoterapeuta te proporciona elementos que te traz um suporte emocional, uma estabilidade emocional, e conforme você também se identifica com aquele terapeuta. É muito importante a identificação, muito, muito importante dentro desse cenário, tá? Sem ela, até perde meio que o sentido mesmo, sabe? Desse movimento. Então, é muito, muito importante a conexão com o profissional, o vínculo terapêutico faz, né, assim, é o que faz a terapia acontecer, basicamente, tá? Você precisa se sentir seguro e confiar naquele profissional que tá te atendendo, né? O quarto passo, então, é justamente a importância do vínculo, né? Que é, como eu falei, sem um bom vínculo construído entre o psicoterapeuta e o paciente, sem que esse vínculo aconteça de forma presente, de forma firme, né? Essa terapia meio que essa psicoterapia não vai ter o mesmo efeito, né? Quanto maior for esse vínculo, mais forte for esse vínculo terapêutico, mais efeito vai ter a terapia, né? Mais ela vai, de fato, te ajudar. Quanto menor for esse vínculo, menor vai ser esse efeito, porque menos você vai, digamos assim, se entregar naquele contexto terapêutico, entendeu? Então, é muito importante o vínculo terapêutico, tá? Nesse sentido. E, por fim, a ação da psicoterapia em si. O que é, então, a psicoterapia, né? O efeito da psicoterapia. Bom, o efeito dela é, de fato, você conseguir ter uma organização emocional interna muito maior, né? É você se conhecer mais e tudo isso. Essa coisa toda que todo mundo fala. Mas a parte mais importante é você pensar aqui. Você vai chegar naquele ambiente que você confia,
para aquele profissional que você confia, pensando que tem toda essa construção de todos esses passos anteriores que eu mencionei, né? Então, você vai chegar nesse profissional, vai se posicionar, vai ter toda essa construção, e você vai, então, se entregar no sentido de que você vai falar tudo sobre você, o que você pensa, o que você sente, sem qualquer ordem, sem qualquer critério, você vai falar como você quiser, do jeito que você quiser. Aquele espaço é seu, você faz literalmente o que você quiser nele, obviamente, dentro de algumas regras de bom senso nesse sentido, né? Mas você vai simplesmente soltar e falar o que você quiser. Esse profissional tem como, digamos, seu trabalho principal é analisar tudo aquilo que você está falando, não no sentido de julgar, não existe julgamento dentro do setting, ou pelo menos não de um bom setting terapêutico, né? Não é psicoterapêutico, não existe, tá? Então, ele vai analisar no sentido de organizar tudo o que você trouxe na sua terapia e vai te devolver, ou seja, ele vai te apresentar tudo o que você trouxe organizado. Então, você vem todo desorganizado, todo emaranhado para a terapia, e o que a gente faz é organizar, analisar e te ajudar a se entender com o seu funcionamento emocional como um todo, né? Dentro da minha abordagem em específico aqui, é a neuropsicanálise, né? Você vai trazer todas as suas questões e eu vou te dizer o que está por trás delas. Eu vou te dizer o que é o pano de fundo de cada uma delas, né? Então, se você me trouxer um trauma, por exemplo, eu vou te dizer o que está por trás desse trauma, o que move esse trauma, qual é o afeto em desvio, entende? Desse trauma. E com isso a gente vai identificar e começar a tratar, né? Todo esse processo de você colocar para fora o que você tá sentindo, o que você pensa e tudo mais, já vai te ajudar a repensar os seus próprios valores e fortalecer a sua relação com você. Então, a terapia, ela tem, a psicoterapia, né? Ela tem como base, na verdade, como base não, como efeito principal, né? Justamente, tanto essa organização interna, quanto você se conhecer, quanto a cura das questões que você trouxer nesse movimento terapêutico. Porém, para que você traga essas questões, para que você se sinta seguro para trazer essas questões, tem que acontecer todos os outros passos anteriores que eu falei. Você tem que necessariamente se sentir seguro dentro desse contexto, desse ambiente terapêutico, tá? Então, isso é a terapia, né? De modo geral. Existem muitas outras coisas, assim, eu poderia ficar falando milhões de horas aqui sobre isso, mas eu penso que de uma maneira enxuta e objetiva, né, essa foi a forma que eu pensei em trazer para vocês, o funcionamento da terapia, né. Eu espero que tenha feito sentido para você, eu espero que, de verdade, que te ajude mesmo nesse processo. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais o meu trabalho mesmo, diretamente, os meus links estão aqui embaixo, os meus links do meu site, meu WhatsApp, tá tudo aqui embaixo para vocês, facinho, só clicar, tá? E eu espero de verdade mesmo que esse vídeo tenha ajudado a vocês a se nortearem, a entenderem um pouco mais para que serve a terapia, tá bom? E é isso, gente. Psicoterapia. Espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Comenta aqui pra mim se você faz terapia, se você gosta, qual a sua impressão de terapia. Exponha-se, fale o que você quiser aqui embaixo pra mim. A opinião de vocês, a percepção de vocês, sempre muito bem-vinda nesse nosso espaço aqui, tá bom? E é isso. Espero que esse vídeo tenha sentido, que tenha de fato ajudado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Fui, tchau!